Olá, turma do sétimo ano. Tudo bom com vocês? Sou o professor Paulo, sou professor na disciplina de Educação Física, tá? E hoje a gente vai entrar em conteúdo novo de uma nova unidade, então peguem o livro de vocês da segunda unidade e vamos lá. Bom, turma, vocês vão aprender ao longo dessa unidade sobre desenvolvimento físico e sua relação com as práticas corporais, tá? A gente observa de cara logo essa primeira imagem que aparece no livro de vocês, no comecinho dessa unidade, tá? Que a gente tem uma imagem de duas pessoas praticando uma determinada luta ou fazendo alguns movimentos característicos de uma determinada prática corporal. Dessa imagem a gente pode tirar várias informações a respeito do desenvolvimento e da prática em si, tá? Com relação ao desenvolvimento, a gente está observando assim, aparentemente essas duas pessoas apresentam um desenvolvimento normal, elas não aparentam ter nenhum atraso motor, estão em que fase de desenvolvimento? Então, observando assim, elas se encontram na fase de desenvolvimento da adultez. Elas são adultos mais velhos. E com relação à prática corporal, a gente observa aqui, ó, no final, que tem algumas pessoas fazendo uma observação, que eles estão vestindo uma roupa muito característica, tem um ambiente demarcado aqui. Então, provavelmente essa prática corporal representa algum evento daquela cultura em específico, tá? Então vamos lá. Desenvolvimento ele é um conceito que está muito próximo ao conceito de crescimento, tá? Mas esses dois termos eles têm significados diferentes. O crescimento é o processo que gera alterações nas dimensões corporais ou de partes específicas. Ele está muito relacionado ao tempo contado desde o nascimento até a vida adulta, tá? Ele não se encerra, ele vai até o final da vida, até um determinado momento em que as dimensões corporais param de crescer, no caso. E o desenvolvimento? O desenvolvimento são todas as modificações que trazem melhorias nos órgãos, nos sistemas corporais e as funções dele, tá? O desenvolvimento ele é influenciado por várias questões, pelo crescimento em si, pela a genética, pelas experiências vividas, por fatores emocionais, sociais, cognitivos. Então a gente pega essa imagem aqui que tem desse menino andando de bicicleta, ele representa uma determinada fase de desenvolvimento. Ele se encontra, por exemplo, na infância. E observando assim, a gente vê que, de acordo com suas características genéticas, ele vai apresentar determinados fatores desenvolvimentais. Por exemplo, ele não é uma pessoa do sexo feminino, então ele não vai desenvolver características de sexo feminino, ele vai desenvolver, como ele é um sujeito do sexo masculino, vai desenvolver características do sexo masculino, tá? E as experiências que ele está vivendo? Pronto, aqui a gente pode ver que uma experiência motora que ele está vivendo, por exemplo, é a prática de andar de bicicleta, tá? Então, no processo de desenvolvimento dele, ele vai adquirir as características necessárias para que ele possa realizar esse movimento, tá bom? Bom, e como é que a gente identifica que uma pessoa está se desenvolvendo de maneira normal? O tio comentou aqui desenvolvimento normal, também é um termo falado como desenvolvimento típico, tá? Mas como é que a gente identifica isso? Que a pessoa está dentro de uma fase específica de desenvolvimento, que ela está tendo um desenvolvimento típico? A gente usa testes antropométricos. Esses testes, eles vão usar certas técnicas para medir as dimensões corporais que vai permitir que a gente tenha uma visão sobre o desenvolvimento físico, tá? As medidas e as proporções, elas são obtidas através de quê? De informações sobre altura, massa, envergadura, comprimento dos membros, no caso inferiores, e circunferência da cintura e do quadril. Bom, cada medida antropométrica dessa, ela é obtida de uma certa maneira. Por exemplo, a idade, ela é obtida um tempo, em anos e meses, que vai desde o nascimento. A massa corporal é obtida em quilogramas, ela também é chamada de peso, tá? A envergadura é a distância máxima entre os dois braços, então a pessoa fica em pé, afasta os braços do corpo, deixa os braços numa linha horizontal com o chão, tá? E depois mede a distância de uma ponta do dedo à outra, tá bom? E o comprimento dos membros inferiores é a medida das pernas, vai da planta dos pés até a articulação da cabeça do fêmur.
Se a gente pegar a medida aqui nessa imagem, a gente vê o menino pegando a estatura em pé. Se o menino sentar num banco e for coletada a estatura sentada, então a gente pode obter o comprimento dos membros inferiores fazendo uma subtração da estatura em pé menos a estatura sentada. É o que vai sobrar, é o comprimento dos membros inferiores. Tá? A altura também é conhecido como estatura, que é a distância entre os pés até a parte de cima da cabeça, o ponto mais alto da cabeça. Bom, aqui nessa imagem a gente também tem algumas informações. Ó. Esse material aqui é chamado de estadiômetro. Tá vendo que o menino está olhando para a mulher e a cabeça do menino está numa posição mais ou menos neutra? Se o menino olhar muito para cima e o queixo dele subir, o valor da altura vai mudar. E se o menino olhar muito para baixo e a cabeça dele descer, o valor da altura vai mudar também. Então, para a gente fazer toda essa obtenção dessas medidas, a gente tem que seguir certos padrões, tá? Outra medida é a medida da altura total, que é a altura desde a ponta do pé. Aí, no caso, o menino levantaria o braço direito, ficaria aqui em cima e a profissional aqui que está fazendo essa medida ia medir a altura do pé até a ponta do dedo com o braço direito levantado. Bom, e o que é que a gente faz com todas essas medidas para poder classificar que as pessoas estão com um desenvolvimento normal, um desenvolvimento típico, tá? A gente pode usar elas para fazer índices ou obter médias que a gente vai dizer. Por exemplo, se eu pego a altura e eu digo, por exemplo, que a altura média de brasileiros do sexo masculino de tal faixa etária, por exemplo, de 20 a 30 anos, é de 1,60 m até 1,71 m. Então, quando eu digo que alguém está num desenvolvimento típico, esperado, é que ele está entre esses valores. Então, ele tem 1,62 m, ele tem 1,70 m, então ele está sempre entre essa média para baixo e essa média que estipula o máximo. Tá? Então, ele se encontra nesse desenvolvimento. E quem está acima? Quem, por exemplo, tem 1,90 m, ele está acima da média esperada. E quem tem 1,50 m, ele está abaixo da média esperada. Então, essa pessoa que está acima, ela tem um desenvolvimento típico? Ela está apresentando um desenvolvimento atípico, porque ela está passando da média da maioria. E quem está abaixo? Também está passando abaixo da média da maioria. Então, ela também tem um desenvolvimento caracterizado como atípico. Então, vamos lá. Outra maneira da gente usar para classificar é transformando as medidas em índices. Um índice muito reconhecido é o índice de massa corporal. Tá? A Organização Mundial da Saúde coloca ele como a principal fórmula para verificar sobrepeso, obesidade, baixo peso e desnutrição. Outras fórmulas também são utilizadas. Por exemplo, a gente pegar a relação da cintura com a estatura, a relação da cintura com o quadril, que a gente também faz essas classificações, tá bom? O índice de massa corporal, ele é obtido pela massa corporal em quilogramas, dividido pela altura em metros ao quadrado. Na infância e adolescência, os valores eles mudam dependendo da idade, tá? Esses valores não são os mesmos para, por exemplo, adultos, que também têm uma tabela característica. Então, vamos lá, eu fiz o cálculo, obtive a medida da massa corporal de um rapaz que tem 11 anos. Peguei a medida da altura. Então, ele apresentou, por exemplo, 23 aqui do IMC. Então, ele está acima da média. Tá bom? É o valor crítico para dizer que ele está acima ou está abaixo. Ele apresentou 18. Pronto, então ele está abaixo daquele valor. Tá? Então, esses valores, essas classificações podem ser definitivas para definir, definitivos para informar quem está apresentando risco à saúde e quem está se encontrando num status saudável. Por quê? Porque quando a gente fala assim de status de peso corporal, que é essa ideia geral, a gente vai dizer que o sobrepeso e a obesidade ele está relacionado a alto risco à saúde. Por quê? Porque as pessoas que têm sobrepeso e obesidade, elas podem apresentar determinados problemas de saúde, como problemas cardíacos, cardiometabólicos, entre outros.
E quem está muito abaixo, num caso de desnutrição, por exemplo, também vai apresentar problemas à saúde. Então, o indicado é que se encontre transitando lá entre uma faixa normal. Bom, agora que a gente entendeu um pouquinho sobre essas medidas, como a gente obtém os valores dela, por exemplo, a massa em quilogramas, a altura em centímetros ou em metros, tá? Vamos para realizar um pouquinho de prática. Então, vocês vão precisar da ajuda dos familiares de vocês para obter, por exemplo, uma fita métrica, um canto onde vocês possam ter, posicionar a fita colada na parede para poder pegar a medida, tá? Vê, oficialmente, no ambiente de pesquisa, a gente obtém, por exemplo, medidas de altura utilizando um instrumento chamado estadiômetro. Tá? É um aparelho que ele fica posicionado na parede, tá? E ele tem uma fita métrica e tem uma ponta em cima que aí encaixa na cabeça, na parte de cima da cabeça, e a gente vê até onde está batendo o valor da altura da pessoa. Tá? Mas para se posicionar nele, ou numa fita métrica que vocês forem colocar na parede, a pessoa tem que assumir uma determinada posição. Vamos começar primeiro pela posição da cabeça, que é muito importante e vai influenciar bastante no resultado. A cabeça tem que estar posicionada num plano neutro. Vê a cabeça desse menino. A gente chama esse plano de Frankfurt. Por quê? Os olhos estão alinhados com o nariz e com a orelha. Ele não pode estar com o nariz apontando para cima, porque ele vai estar olhando para cima e vai mudar o valor da altura. Ele não pode estar com o nariz muito abaixo, próximo, com o queixo próximo ao corpo, porque também vai mudar o valor. Tá? Então ele assume essa posição conhecida como plano de Frankfurt para poder obter uma medida mais real possível. E o resto do corpo fica posicionado como? Vê, a gente tem pontos, a parte posterior da cabeça, o ombro, as nádegas, os calcanhares e as panturrilhas. Esses 5 pontos têm que estar colados na parede, tá? Para quê? Por quê? Porque se ela se encontra com o ombro afastado da parede, ele não está mantendo uma postura muito ereta. E essa não manutenção dessa postura, tá, vai contribuir bastante para alterar o valor da altura dele. Então ele não apresenta uma altura média, mas é porque a postura dele está errada na medida, entendeu? Então tenta encostar. Ah, professor, mas é muito difícil encostar todos esses 5 pontos, realmente. Dependendo do nosso estilo de vida, do nosso desenvolvimento em si, a gente apresenta determinados padrões posturais, tá? Que podem ser fundamentais na hora de assumir uma posição realmente ereta, tá? Com o corpo totalmente estendido. Então, não se preocupe, mas tente encostar a maioria dos pontos, tá? Por exemplo, a cabeça, o ombro e o quadril e os pés, tá? Não deu? Encosta os pés, o ombro, o quadril e a cabeça, tá? Não deu? Tenta encostar os calcanhares e os ombros, tá? Mas tentem manter a maior quantidade desses pontos possíveis. Então vamos lá, vamos fazer uma parte prática. Vocês já tiveram a ideia aí sobre como obter a estatura, tá? Então, professor, onde é que a gente preenche essas informações? Onde é que a gente pode anotar isso? Vê. No caderno, no livro de vocês, na parte de atividades, tem uma sugestão de ficha para um evento comunitário, em que vocês teriam que obter informações sobre prática de atividade física, sobre medidas antropométricas, para poder classificar a pessoa, para dizer, essa pessoa se encontra num nível de alto risco para desenvolver problemas de saúde, tá? Então, vocês vão utilizar só essa parte do finalzinho aqui, ó, medidas antropométricas, peso, IMC, tudinho. Então, vocês vão lá na parte de anotações do livro de vocês e simulam o desenho desse quadrozinho aqui, ó. Bota o nome de vocês e bota medidas antropométricas. Aí peso, altura, IMC, envergadura, altura total, comprimento dos membros inferiores. E deixa lá um quadrozinho desenhado, tá bom? Nesse quadrozinho vocês vão obter os resultados de vocês. Então vocês vão lá. Para coletar o peso, a gente coleta o peso como? A gente precisa de uma balança. Ah, mas a gente não tem uma balança em casa. Mas a gente tem uma ideia de quanto a gente pesa? A última vez que a gente se pesou foi quanto? Ah, foi tanto. Então, já que a gente não tem como obter esse valor sem uma balança, a gente faz a anotação desse valor, tá? E a altura dá para pegar? Dá. Se vocês tiverem uma fita métrica em casa, cola ela na parede. O zero da fita métrica fica no chão, tá? E
e ela vai subindo o valor. Então, quando chegar em cima, você já assume o plano de Frankfurt, encosta todos os pontos na parede, bota o olhar, mantendo o olhar numa região neutra, tá? E aí vê até onde a altura chega e anota o valor. Aí o que é que eu posso fazer com esse valor? Eu posso obter o índice de massa corporal e anotar lá o resultado. Também eu posso buscar a informação da média, se ele se encontra na média ou não. Nesse quadro que eu apresentei antes, tem a média para o sexo masculino e feminino, variando ali entre as idades. E a envergadura, como eu posso obter? Bom, a envergadura é aquela que eu falei para você. Vocês posicionam em pé na parede mesmo e aí pega a distância de uma ponta a outra. A altura total, eleva só o braço direito e vê até onde a altura vai. Comprimento dos membros inferiores. Você senta no chão, obtém a altura da estatura sentada e subtrai a altura total menos a sentada, e dá esse comprimento dos membros inferiores. Bom, então vamos lá realizar essa parte prática para a gente entender um pouquinho sobre as nossas medidas antropométricas. Bom, turma, e além dessa parte mais prática para a gente ter uma ideia sobre as nossas medidas, respondam a questão da página 17 do livro de vocês, a primeira questão que fala sobre essas ideias, quais são as medidas, o que é importante entender sobre cada medida, tá bom? Então é isso, turma. Tentem realizar essa atividade prática para obterem informações sobre vocês, tá? E depois que vocês realizarem sobre vocês, aí vocês podem obter um pouquinho de informações sobre os familiares de vocês, tá bom? E utilizar esse tempinho para repensar em como a gente está passando por essa fase, tá certo? Aí nesse momento a gente pode parar para observar a importância de se manter ativo, de realizar uma prática de atividade física, tá? Indicada, porque ela acaba reduzindo esses aspectos. Vocês podem ver que a prática de atividade física ela está associada a menores taxas de índice de massa corporal, de circunferência da cintura. Então, se a gente quer mudar esse estado que a gente se encontra, se você, no caso, se encontram num estado de sobrepeso, etc., se vocês querem mudar esse estado, vocês têm que repensar as atitudes que vocês estão fazendo e entrar numa rotina de prática de atividade física e acabar se movimentando mais um pouquinho para, além de reduzir o peso, melhorar a nossa saúde, não é isso? Bom, turma, foi isso. Boa aula para vocês, tá bom? Realizem essas atividades práticas para aprender um pouquinho sobre o desenvolvimento físico, sobre as medidas que podem ser obtidas, essas medidas antropométricas no caso, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula e bons estudos!